Olha aí, eu até coloquei no banner lá, e no seu banner de divulgação, coloquei lá no nosso Instagram, tem a bandeira de Israel. E Marcelo agora me falou direto, tá vendo agora? É só você não, viu, Matias? Mas a Marcela estava aqui falando aqui. O senhor já esteve em Israel 9 vezes? É por aí. 9 vezes? O senhor estava fazendo o quê? Era, vamos dizer assim, guia turístico, agente de viagem ou apenas mesmo por prazer de ir lá? Eu fui por prazer. É, Foi por prazer porque a história de Israel, em vários aspectos, se identifica comigo. É um pessoal, segundo a história, tem bastante atitude. A prova de superação deles, que o diga. Jerusalém, por exemplo, segundo a história, foi destruído 3 ou 4 vezes e sempre e reconstruída. sempre reconstruído. Isso é uma demonstração de atitude. Sem falar que até hoje, Jerusalém hoje é alvo o tempo todo de ataque, Sim, né? sim, sim. E hoje acho que o maior sistema de defesa do mundo Pois é. está em Israel. Inclusive, quando a gente chega na entrada da cidade de Jerusalém, tem um largo que é obrigatório para todos os ônibus ou carro pequeno que conduza visitantes parar para orar pela paz de Jerusalém. Que legal. É um Então, sonho meu conhecer Jerusalém. É um sonho meu, né? Já tive o privilégio de sair do Brasil, de viajar até para bem distante. Fui para o outro lado do mundo, para a Ásia. é isso. Estou me programando para agora, início do ano, ir a Portugal, mas está em meus planos de fazer uma viagem e conhecer Israel. E quando o senhor vai para Tel Aviv e depois faz o roteiro, como que é essas viagens aí? O aeroporto internacional é em Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, e de lá a gente pega ônibus ou aviões domésticos para Massada, Jerusalém, por exemplo, Haifa, O senhor já está quase falando hebraico já. Tiberíades. E quando o senhor vai, geralmente o senhor vai com a família, vai com caravanas, como que é Não, essas eu viagens? sempre viajei em grupo. Uma das vezes foi que eu levei Marcelo, É, mas as demais sempre em grupo. Eu tive a honra de conhecer um judeu, dono é. da Maralina Turismo. Hum, E ele, à primeira vista, criou uma certa simpatia por mim e começou a fazer valores mais acessíveis dos pacotes para eu continuar viajando através da agência dele. que legal. Porque ele, um senhor com problema de saúde, e eu tive facilidade de assimilar os costumes, um pouco da cultura dos judeus. Chegou um ponto que ele disse: Manuel, você está sabendo de coisa mais aqui do que eu, que sou judeu. Eu digo: é bondade sua. Ele é mesmo. Tá. É porque o que faz a gente entender as coisas é os resultados. É verdade. O Museu dos Holocaustos, por exemplo, lá em Jerusalém, a gente vai visitar, sai realmente impressionado com o que a gente vê lá. É muito forte a Muito história, né? forte. Por exemplo, as mulheres naquela época de Hitler, que se hoje ainda tem alguma discriminação, naquela época ainda era mais forte, a retroescavadeira fazia aquelas valas, as mulheres despidas em ordem, presenciando a escavação da vala para elas deitar, para Elas mesmas serem enterradas ser ali. enterrada. Algumas mulheres estavam fazendo muito frio, aí acenava para o rapaz da retroescavadeira: acaba logo com isso, acaba logo com isso. Quer dizer, elas estavam querendo logo Acabar logo. Acabar o acabar. sofrimento. Porque sabia que não tinha como sair, o fim ia ser a morte mesmo. É. Então a morte para elas ali era o fim do sofrimento. Então isso mexeu muito com a minha consciência, sabe? E uma série de Terrível. coisas que eu quero ser sucinto, não devo me estender. É carregado de história, na verdade, Jerusalém, né? Desde o É, tempo de Cristo, né? é isso mesmo. Que a gente conhece a história pela Bíblia, que eu tenho muita vontade de conhecer Israel por virtude da história bíblica, né? É.
passar por onde Jesus passou, viver esse ar, a história que aconteceu há 2000 anos atrás, é muito interessante. Então é um sonho meu conhecer Israel. Outra coisa que me chamou a atenção também, as 14 estações lá do Getsemane para o Morro do Gólgota. Tem Isso é chamado de quê? A Vila Dolorosa? A Via Sacra, a Via Dolorosa, as 14 estações. Que é o que eu mais penso, né? Fazer esse trajeto isso. aí. Que a Via Dolorosa é o lugar onde, né, Jesus ele foi levado ali, né, pelas ruas de Jerusalém até chegar a Via ser Dolorosa, crucificado. as 14 estações, ou Via Sacra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O assunto é o mesmo. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, próximo do Gólgota, tem uns acessos bastante difíceis para a gente passar. E Jesus, ali naquele local, teve dificuldade de prosseguir com aquela cruz. Não teve um apóstolo, não teve um amigo que ajudasse a carregar a cruz. Apenas um africano, por nome Simão Cirineu, vendo aquele sacrifício de Jesus, que se habilitou a ser voluntário para ajudar a carregar a cruz naquele trajeto mais difícil. Então, logo no final desse trajeto, hoje em dia é uma comunidade dos descendentes de Simão Cirineu. A família. Olha aí. Os judeus reconheceu esse gesto de Simão Cirineu sobre Jesus. Então existe lá então os descendentes lá. De Simão Cirineu. Interessante, né? Que o senhor foi então 9 meses, então 9 vezes. O senhor conhece então de fato as histórias ali passo a passo, né? Eu conheço um pouco. Isso é muito bom. O senhor tem planos para voltar lá breve? Porque né, tem o quê? 2 anos, a gente está completando 2 anos, né, com essa questão da pandemia, né? Praticamente acabou a viagem. Agora que as coisas estão começando a se retomar aí, o senhor tem planos para voltar a Israel? Olha, diretamente a Israel, sim. Mas os trajetos que não me conquista depois da pandemia. Porque você que conhece a Europa, sabe muito bem que o que dá sustentação àquela região é a história. Mas são lugares que preserva, sobre essa preservação de tombamento, muitas ruínas. E a ruína é foco de contaminação, de uma série de coisas. É que ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, e acaba ficando lá. Aquelas pessoas nativas que vivem naqueles locais, a gente percebe que tem uma qualidade de vida que não é das melhores. Verdade. De ficar transpirando aquelas coisas, aquela ruína antiga, tombado. É por isso que lá em Roma, o Coliseu desabou uma parte, a outra continua, aquela ruína. A pessoa sair com um sacrifício horroroso, enfrentar a supervalorização do euro, que corrói o nosso real, para ir ver ruínas. O euro está acho que estava de 6,30 e pouco, quase 6,40 para você hoje. ver como é as coisas. E o Marcelo me falou outro dia que a Erlau, né, que criou aquele voo Sharp de São Paulo para Israel, a Latam, né? Agora, mas antes a Air França, a KLM e a Alitalia, a gente sai de São Paulo, tem que fazer conexão em Madrid. Era cansativa essas conexões aí. Ou em Lisboa, ou então em Amsterdã, na Holanda, Roma, no Egito. Mas hoje já tem direto para Tel Aviv já. Agora, Marcelo me falou que já tem, que ele melhorou. Então eu não gostaria de voltar naquela ruína antiga da Europa mais não. Grécia, direto a Jerusalém, o senhor ainda pensa em voltar novamente? Com certeza, se tiver voo direto eu gostaria. Porque lá eu me sinto bem, sabe? Que legal. Viu? Vamos lá, né? A gente já está aqui 1 hora batendo papo, a gente começou agora, né? Mas muito bom, né? Conhecer aqui um pouco da sua história. Cadê? Ô Matias, tem mais assunto aí? Tá dizendo aí, qual o impacto da primeira viagem a Israel? As outras, nem tanto, mas a primeira, ele está perguntando se foi a primeira aí. Qual foi o impacto que o senhor teve, assim, da primeira que chegou a Israel? Cada viagem é uma experiência diferente, porque é impossível a gente conhecer tudo na primeira. A continuação da história, né? É. Mas qual foi o impacto que mais o senhor ficou assim? Olha, cada viagem a gente visita um lugar diferente. Até porque lá tudo é programado.
E o que sobra para a gente não é muito tempo, porque tem outros grupos do mundo inteiro. Tudo lá é em cima da É hora. cronometrado, já vai no Quilometrado. pacote que você tem que seguir em regras ali, e se não cumprir ali, você fica para trás. Então, em cada pacote, tem as cotas de lugares que a gente vai visitar. Então, numa viagem só, a gente não visita tudo. É verdade. Então, foi o caso de eu viajar várias vezes, porque cada viagem Ficava representa faltando outra. uma experiência diferente. Para dar uma soma, a gente tem que estar sempre repetindo. Mas acho que o senhor até respondeu na sua fala aí da questão lá do Cirineu, né? Dos Do familiares. voluntário, Né? Isso impactou o senhor bastante. Bastante, é. Né? Acho que creio que respondendo aí a Matias, acho que pode ter sido essa a resposta aí.